Como é bom ser criança, como é bom, amém. Como é bom ser criança, como é bom, amém. Como é bom ser criança, salve, salve. Hoje é o dia da criança. Desejo para todos vocês, crianças, feliz dia da criança. Que Deus abençoe cada criança, que Deus cuide de cada criança, que Deus guarde as crianças do nosso Brasil, as crianças do mundo inteiro. Que Deus possa, assim, estar cuidando de cada um de vocês, viu, nossos pequeninos? Amamos vocês, muito, 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 tá certo? E hoje vamos fazer essa aulinha bem animada, que hoje é um dia muito especial, é o seu dia, o dia da criança. E nós queremos parabenizar todas as crianças, sem exceção, todas as crianças. Que Deus assim esteja cuidando de cada um de vocês, viu, pequenos? Nós amamos muito vocês e queremos sempre agradar a Deus através do trabalho com vocês, tá certo? Então vamos orar hoje, vamos começar nossa aulinha e vamos agradecer ao Senhor. Nosso Pai, nosso Deus querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse dia lindo, maravilhoso, o dia 12 de outubro, o dia da criança, ó Pai. Como nós agradecemos pelas crianças, o Senhor disse na sua palavra, Pai, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Ó Pai, abençoe os nossos pequenos, Senhor, onde quer que eles estejam, derrama, Senhor, as tuas bênçãos na vida de cada criança. Abençoa aquelas que estão doentes nos hospitais, ó Pai, aquelas que estão sofrendo nas ruas, que estão assim abandonadas. Ó Senhor, tem misericórdia, abençoa as nossas crianças que conhecem a tua palavra, que elas continuem firmes e fiéis, Senhor. Abençoe, enfim, todas as crianças, ó Pai, cuida mesmo de cada uma delas. Nós te louvamos, Senhor, por este dia tão bom, o dia do Senhor, o dia da criança. E nós agradecemos tudo ao Senhor, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E hoje nós começamos de uma forma diferente, mas nós vamos adorar o Senhor cantando aquela música que vocês gostam, que fala que Deus é santo, e Ele é santo sim. Deus é santo, santo e puro, Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro, Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. E graças a Deus, o nosso Deus tão bom, Ele é um Deus santo. Amém, crianças? E hoje, nesse dia tão especial, vamos cantar a nossa música que nós sempre cantamos com a nossa lição de José. Não é verdade? Vocês estão lembrando? Então vamos louvar ao Senhor com essa música. Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. Isso mesmo, nós já aprendemos. Quando vier o mal, quando vier os problemas, vamos olhar para o nosso Jesus. Vamos olhar para o Senhor continuamente, não é, crianças? Porque só Jesus pode nos livrar. Só Ele pode nos dar vitória. Graças a Deus pelo nosso Salvador bendito, que tanto cuida de nós, não é, crianças? Então, vamos cantar hoje aquela outra música que fala das crianças também. Vamos cantar? Deus é tão bom. Oh, vamos lembrar sempre da bondade de Deus. O nosso Deus é tão bom, é precioso. Cantemos então. Deus é tão bom pra mim.
Veja como estou contente, minha vida é diferente, é que de novo nasci. Deus me criou pra si, mas eu fui como a ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar, ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou, me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Graças a Deus pelo nosso Salvador Jesus, não é? Que um dia, crianças, ele veio aqui nesse mundo, sofreu tanto, só para nos salvar. Oh, que Deus maravilhoso, o nosso Deus que nos procurou, até que nos encontrou. E Ele nos amou primeiro. Nunca devemos esquecer essa verdade. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, se preocupou conosco e providenciou o meio de nos salvar. E hoje, crianças, nós sabemos, né? Que Ele é o nosso Deus tão bom. E Ele está no controle de todas as coisas. Vamos cantar nossa musiquinha? Vamos cantar. Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Isso mesmo, o nosso Deus está no comando de tudo. Ó, crianças, hoje nós estamos com o nosso versículo, né? Já aprendemos Jeremias 29:11. Eu sei que vocês já aprenderam, já sabem de qual. Vamos recordar. Jeremias 29:11. Lá no Antigo Testamento, o profeta maior, que diz o quê? Deus falando, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nosso Deus, Ele nos conhece, Ele sabe tudo, não é? Ele sabe tudo a nosso respeito. E vamos procurar agradar ao Senhor. Agora, crianças, temos nosso outro versículo que estamos aprendendo. Espero que logo, logo vamos aprender esse também. Esse também está lá no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia. Ó, crianças, nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira parte, que é o Antigo Testamento, a segunda parte, que é o Novo Testamento. E hoje o nosso versículo está no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, no livro histórico, né? O primeiro livro histórico, o livro de Josué. Josué capítulo 1 e versículo 9. Deus falando, não é? Para Josué e para nós também. Ele diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sim, crianças, o nosso Deus, Ele sempre está conosco e Ele promete. Ele só diz, esforça-te. Tenha força, não é? Seja forte. Tenha coragem. Bom ânimo quer dizer coragem. Tenha bom ânimo. Não fique com medo lá no canto, escondido. Não temas, o Senhor fala. Não tenha medo. Nem te espantes. Não fique assustado com nada. Por quê? Porque o Senhor teu Deus, o nosso Deus, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com você, Ele é com todos aqueles que confiam nele. E está conosco por onde quer que nós andamos. Então, crianças, onde você for, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, deixando Deus trabalhar em sua vida, Ele estará com você. Você não precisa ficar com medo. Olha a nossa tarefinha.
Vê se vocês conseguem aprender este pedacinho da Bíblia. Os pequenos, você só precisa aprender isso. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. As crianças pequenas podem aprender só essa parte. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Josué 1:9. Mas os grandes, que já sabem ler, pode tomar um tempinho e pode colocar em prática, falando cada dia. Logo, logo você vai decorar esse versículo. Josué 1, versículo 9. Deus falando pra gente. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Não vamos esquecer, tá certo, crianças? Vamos continuar aprendendo e decorando a palavra de Deus, porque isso é bom, isso é precioso, isso ajuda, não é? A cada um de nós ficarmos mais perto do Senhor. Amém, crianças? Vamos cantar uma musiquinha antes de nossa lição de hoje, tá bom? Então, nós vamos cantar aquela música que nós temos cantado por algum tempo, que fala: Deus, Ele é um Deus bom, não é? Um Deus fiel. E nós também devemos ser fiéis ao nosso Deus. Devemos obedecer a palavra do nosso Deus. Então, é aquele corinho, aquela música que eu gosto, né? Creio e observar. Vamos cantar esse? Nós vamos lembrar que José, ele era um jovem longe da sua pátria, longe da sua família, mas ele sempre continuava fiel. Ele tinha certeza que Deus estava com ele e ele só queria agradar ao Senhor. Então, nós também devemos fazer isso. Sermos fiéis ao Senhor e procurar fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Amém, crianças? Amém. Então, vamos cantar. Creia e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E é isso mesmo, nós estamos lembrando, não é? Lembrando de José. Sim, crianças, nós vimos que ele ali, não é? Trabalhando ali na casa do Potifar. Ele era o mordomo, tomava conta de tudo, mas nós vimos como aquela mulher pregou uma mentira a respeito de José, maltratou José, zombou de José, falou mal de José, e José foi jogado na prisão. O seu dono, Potifar, ele ficou com tanta raiva de José que ele chamou os soldados e ele mandou José para o cárcere. Lá, crianças, onde ficavam aqueles prisioneiros que vinham lá do palácio do rei Faraó. Nós podemos ler, crianças, que justamente, não é? José, ele sofreu tanta humilhação, tanta mentira, por causa daquela senhora, que era justamente, né, a esposa do Faraó, do Potifar. Então aqui a Bíblia diz que o Potifar mandou que jogasse José lá na prisão. E para lá ele foi. Mas, crianças, a Bíblia diz que até na prisão o Senhor estava com José. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Quando ele chegou ali, crianças, naquele cárcere, certamente uma prisão fria, não é? Escura, muito difícil para ele, que já estava tão bem ali vivendo na casa do Potifar, sendo mordomo. Era tudo tão bom para José ali. Mas agora, crianças, ele estava lá como escravo, maltratado, entre os presos. Mas Deus estava com José. Porque José não fez nada de errado. Porque José era um servo fiel. E Deus estava cuidando dele. Então ele não precisava ficar com medo e nem triste, não precisava ficar espantado. Ele sabia que o Senhor estava cuidando dele. Assim também, meninos e meninas, quando vier problema na sua vida, dificuldades, tristezas, você não precisa ficar abatido, você só precisa lembrar: Deus está com você. Se você está fazendo tudo certinho, andando no caminho do Senhor, certamente o Senhor está cuidando de você. Venha o que vier, haja o que houver,
Deus está do seu lado, Ele não vai te abandonar, Ele está com você. Deus estava com José e José foi abençoado naquela prisão. Tão abençoado, crianças, que a Bíblia diz que o carcereiro ficou observando que José era diferente, que ele fazia tudo certinho. Ele não era igual aos outros presos, não, ele era diferente. E então, aquele carcereiro falou com José: olha, José, a partir de agora, você vai cuidar aqui dos prisioneiros, você vai fazer as coisas aqui, você vai cuidar deles, tomar conta, tudo o que você vai fazer. E, ó, criança, José estava tão grato a Deus, mesmo ali naquela prisão. Ele estava agradecendo a Deus, não é? Por essa confiança que Deus estava providenciando alguém para dar essa confiança a José. A Bíblia diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. Por quê? Porque esse carcereiro mor entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ordenava que tudo o que se fizesse ali era José. Era José, crianças, que cuidava de tudo. Diz que o carcereiro mor nem tinha mais cuidado de nada. Ele não cuidava mais de nada. Tudo era José. Por quê? Porque o Senhor estava com José. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Que bênção! Como é tão bom ser fiel. Como é tão bom lembrar sempre que Deus está conosco, fazer aquilo que agrada ao Senhor, deixar o Senhor cuidar de nossa vida, ser o nosso Senhor, assim como José. Porque quando a gente faz isso, crianças, Deus abençoa a nossa vida, Deus cuida, Deus prepara, Deus dá vitória. Deus estava preparando José para algo muito grande, certamente. E então Deus estava ali cuidando dele. Agora, ele que cuidava dos presos, o carcereiro mor não tinha mais cuidado de nada. E José ia ali cuidando de um, cuidando de outro. E a Bíblia diz que depois de algum tempo, lá no palácio do faraó, aconteceu alguma coisa. O copeiro e o padeiro fizeram alguma coisa que o rei não se agradou. E a Bíblia diz que o rei ficou muito zangado e o rei mandou esses dois para a prisão. Mandou esses dois crianças justamente para aquela prisão onde José estava. E eles agora chegaram ali. E quem tomava conta deles? José. Era José, crianças, quem cuidava do padeiro e do copeiro. E ali todos os dias, certamente, José servia o café daqueles homens, cuidava deles, ia cuidando e cuidando. José ganhando a confiança, não é, de todos ali, porque o Senhor estava com José, abençoando José. Até que um dia, crianças, esses dois levantaram e estavam muito tristes, estavam pensativos, estavam preocupados. E logo José, que era uma pessoa tão boa, uma pessoa íntegra mesmo, ele observou que esses dois estavam diferentes naquela manhã, estavam tristes. O que é que aconteceu? Por que eles estão assim? E José logo perguntou para eles. Foi perguntando: por que vocês estão tão tristes hoje? O semblante decaído? O que aconteceu? Por que vocês estão assim? E eles não queriam falar. Mas o copeiro, ele era mais extrovertido do que o padeiro. O padeiro era mais quieto, mas o copeiro gostava de falar. E o copeiro disse logo: ah, José, nós estamos tristes sim, porque nós tivemos um sonho e a gente sabe que aqui nessa prisão ninguém vai interpretar o nosso sonho, ninguém vai saber o que é que significa esse sonho que nós tivemos. E ali José falou para eles. José disse: olha, mas os sonhos vêm de Deus. É Deus quem dita, é Deus quem sabe, é Deus que pode mostrar o que é o sonho, porque os sonhos vêm de Deus. Conte o sonho. Quem sabe eu vou poder discernir o seu sonho. Conte o sonho para mim. Então o copeiro criou aquela coragem e a Bíblia diz que ele contou. E escuta, crianças, ele falou. O copeiro logo disse: escute, então
Contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide havia 3 ramos que brotavam sobre ela, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam, e eram uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Esse foi o sonho. O copeiro teve aquele sonho, que ele, crianças, estava ali, ele viu aquela vide, não é? Com aqueles cachos de uvas tão bonitos, aquelas uvas que vieram, que amadureceram, estavam tão bonitos ali, três ramos. E ele estava com o copo do Faraó na mão, e ele espremia aquelas uvas no copo do Faraó. Quando ele contou o sonho para José, José interpretou o sonho. E a Bíblia diz, crianças, que José falou para ele: olha, essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai levantar a sua cabeça e vai te restaurar, vai tirar você daqui, e você vai voltar a ser o copeiro do rei. Você vai dar o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo. Oh, crianças, que maravilha! Ali José estava interpretando o sonho de uma maneira tão boa, não é? O copeiro começou a se alegrar, ele ia voltar para o palácio, ele ia voltar a ser o copeiro do rei, ele ia dar o vinho no copo para o rei novamente. Ah, que coisa boa! Ele ficou todo alegre. E José então falou para ele: e sabe, quando isso acontecer, não se esqueça de mim. Fale para o Faraó que eu estou aqui nessa prisão inocente. Eu não fiz nada de errado. E ele contou a sua história, não é? Como ele veio, que ele é um hebreu e que ele veio, foi vendido para o Egito, mas ele não fez nada de errado. E ele pediu tanto para o copeiro lembrar dele. O copeiro prometeu que iria lembrar dele sim, se isso acontecesse. E ele ficou todo alegre, o copeiro. Quando o padeiro viu que o copeiro estava todo alegre, então ele disse: ah, eu também tive um sonho. Eu também quero contar o meu sonho, José. E José disse: pode contar. E ele contou. Crianças, o sonho do padeiro era um pouquinho diferente. Olha, diz aqui que o padeiro também sonhou com 3 cestos. Escuta como diz. Vendo o padeiro que José tinha interpretado o sonho do copeiro também, ele falou: eu também sonhei. E eu sonhei com 3 cestos brancos que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de manjar para Faraó, obra de padeiro. E as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. E então, quando ele contou o seu sonho, José falou para ele: ó, então, padeiro, esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, e daqui a 3 dias o Faraó também vai tirar você daqui. O Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará em um pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Ah, crianças, que diferença, não é? O padeiro não gostou nada, porque o sonho do copeiro era um sonho agradável, e uma coisa boa ia acontecer com ele, mas o padeiro ia ser um sonho terrível. O padeiro ia ser morto, e suas carnes as aves vinham comer. Ele não gostou nada daquilo. Ele ficou muito zangado com José. Talvez nem acreditou, mas passaram-se, crianças. Como José falou, passaram-se 3 dias. No 3º dia era o aniversário do rei Faraó. O Faraó estava lá se preparando tudo e mandou tirar o copeiro e o padeiro da prisão. E a Bíblia diz, né, que quando eles saíram da prisão, o copeiro estava todo alegre, porque ele estava confiando e acreditando no sonho de José. Voltou para o palácio e realmente o Faraó perdoou o copeiro e disse que ele podia voltar para o palácio, que ele ia voltar a servir o vinho para o rei, todo feliz. O padeiro ficou esperando, mas a Bíblia diz que o Faraó deu ordem que o padeiro ia ser morto e foi pendurado, como José tinha dito. E crianças,
os 3 cestos, né? Eram os 3 dias. E justamente aqueles aves comendo de tudo aqueles manjares que tinha no cesto, era as aves comendo as carnes do padeiro, que justamente foi colocado ali na ponta daquela ave. A criança, daquela estaca. Há crianças, mas você sabe? O copeiro estava todo feliz. A Bíblia diz que ele realmente, né, voltou ali. O faraó convidou o copeiro para ficar ali, para servir a ele, para colocar o vinho e servir ao faraó, como antes ele fazia. O padeiro foi morto, mas o copeiro foi abençoado. Foi assim, exaltado, voltou para o seu posto. Mas crianças, José pediu para ele, por favor, lembre-se de mim. Quando o senhor estiver lá no palácio com o faraó, conte para ele que eu sou inocente, que eu estou aqui nessa masmorra, nessa prisão, mas eu não fiz nada de errado. José estava sempre falando aquilo que agradava a Deus e falando a verdade. Mas o copeiro, quando voltou para o palácio, continuou servindo o vinho para o rei, parecia que nem lembrava mais de José, esqueceu, crianças, completamente de José. Que tristeza. José continuou lá na prisão. Sozinho agora, não tinha mais o padeiro, não tinha mais o copeiro estava morto, o copeiro estava de volta ao palácio. E ele não falou nada sobre José. Mas será que Deus esqueceu de José? Claro que não. Deus estava com José em todo o tempo. E José confiava no Senhor. O tempo passou. O copeiro não lembrou de José. Mas Deus nunca esqueceu de José. Por quê? Porque José procurou ser fiel. Meninos e meninas, você também. Ainda quando você estiver longe dos seus familiares, da sua família, longe da sua igreja, longe da escola, talvez em algum lugar difícil, não precisa você ficar com medo. Só precisa confiar. Deus está com você. Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer o melhor. Só precisa você descansar no Senhor. E fazer aquilo que agrada a Deus, que nós sabemos, né? As coisas que não agradam a Deus, a Bíblia chama de pecado, entristece o coração de Deus, e Deus ele fica muito triste quando a gente comete pecado, porque o pecado não agrada a Deus. Mas Deus ele nos ama tanto, ele nos ama com amor eterno. O nosso Deus é fiel. Um dia ele nos amou primeiro, providenciou o meio de nos salvar, dando seu Filho único, seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. E como nós agradecemos, porque o nosso Jesus não ficou morto. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte e hoje ele pode nos ajudar. Ele pode estar conosco porque ele está vivo, exaltado lá no céu. E como ele cuidou de José, ele quer cuidar de você também. Tá bem, crianças? Eu quero que você tenha uma semana muito, muito, muito abençoada. Aproveite bem essa semana. Goze bastante esse mês de outubro, mês da criança, a semana da criança. Hoje o dia da criança. Ó, que você possa se alegrar com o Senhor, porque na Bíblia tem um versículo que diz assim, lá em Provérbios 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, crianças, brinquem, se divirtam, mas em tudo, que você faça coisas boas, faça boas ações, para que você seja conhecida pelas suas boas ações, tá certo? E que Deus abençoe, crianças. A semana que vem vamos continuar. Sabemos que Deus não esqueceu de José. E o que será? O que será que Deus preparou para que José pudesse sair daquela prisão? Nós vamos continuar na próxima aula. Tá certo, crianças? Ah, que coisa boa. Então, hoje, antes de terminar, vamos cantar uma musiquinha, né? Vamos cantar nossa música, que eu gosto sempre de cantar com vocês, né? Deus é tão bom pra mim. Vamos cantar essa. Mais uma vezinha. Então cante comigo. Deus é tão bom pra mim.
Veja como estou contente, minha vida é diferente, é que de novo nasci. Deus me criou pra si, mas eu fui como a ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar, ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou, me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Isso mesmo, o nosso Salvador amado, ele nos procurou até que nos encontrou. E por isso nós hoje podemos ser ovelhinhas do Senhor, né, crianças? Deus abençoe sua vida. Tenha um feliz dia. Aproveite bastante e sempre lembrando do Senhor, tá certo? Vamos orar. Oh maravilhoso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te louvar, agradecer porque o Senhor é tão bom, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, ó Pai, e adoramos o teu nome. Abençoe as nossas crianças, ó Pai, as crianças que estão na igreja, as crianças que estão na rua, as crianças que estão nos hospitais, ó Pai, as crianças que estão nos centros, ó Pai, de recuperação. Ajude, ó Pai, cada criança, visita mesmo, Senhor, cada uma delas, dá a elas, ó Pai, aquilo que elas precisam, mostra para elas, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus tão bom, o nosso Salvador. Abençoe, Senhor, as crianças do Brasil, as crianças do mundo, ó Pai, obrigada por tudo, Senhor, nos dê uma boa semana, fica conosco, ó Pai, até encontrarmos outra vez. Louvado seja o teu nome, Pai querido, oramos tudo com gratidão, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vamos terminar? Vamos terminar cantando. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Beijo no coração. Feliz dia para todos vocês.